Olá, pessoal. Essa semana a gente teve a prática, né? Então, por conta disso, a gente vai ter uma semana um pouquinho menor ali, que eu vou deixar para vocês poderem fazer a prática e o questionário, né? Então, tem bastante atividade aí para vocês fazerem. Então, por isso que eu vou passar só 2 vídeos gravados aí nessa semana. A gente falou, então, de desempenho, né, na última semana. Tinha falado de estabilidade e desempenho em relação à resposta transiente, né, aquela resposta eh, natural do sistema, né, que tem a ver realmente com a dinâmica do sistema. A gente já passou bastante por isso, né, falou de desempenho, a prática tem bastante a ver com isso. Agora a gente vai ver a resposta em regime, né, ou a resposta particular ou forçada, né, tem todos esses nomes que tem a ver com a característica da entrada, né? Então, a resposta particular, ela tem semelhanças com a entrada que você dá. Se você dá uma entrada degrau, né, ela vai ter uma resposta muito parecida com o degrau. Ele vai ter um ganho ali, provavelmente, ele é diferente, né, por conta do ganho estático do sistema, mas ele vai ser uma mesma característica, ele vai ficar posicionado ali num determinado valor, como que a gente vê aqui, né? A gente vê isso aqui. Ele faz essa transiente aqui que oscila, e aí ele para aqui num determinado valor, e que é muito parecida com a entrada do degrau, né? Isso acontece com todas as entradas, né? A rampa, a parábola, a gente viu elas, eu só vou passar aqui relembrando. Então, a impulso, né, ela dá um tapa, né, uma martelada ali no nosso sistema, e aí ele oscila, mostrando a dinâmica do sistema, mas depois ele volta para zero, porque o impulso no infinito ele é zero, né? Logo em seguida que ele dá a pancada, ele já volta para zero. Então, é isso que a gente espera do nosso sistema. A entrada degrau, como eu falei, né, é uma entrada unitária. Aí o nosso sistema ele vai para um valor final aqui constante, que é o ganho estático do próprio sistema. A entrada rampa, ele também tem uma oscilação, né, inicial aqui por conta da variação abrupta que temos, né, de zero, antes do tempo aqui, né, ele é zero, e aí depois do tempo zero ele vira a rampa, e ele aumenta linearmente, né, com ganho 1. E aí ele tem essa movimentação que é correspondente à resposta transitória, né, a transiente, e aí depois vira a resposta em regime, que tem muito a ver com a rampa, né? Ela só tem uma inclinação diferente. A parábola é a mesma coisa, que a gente nem consegue ver, né, essa transiente, mas existe, e aí depois ele vira a parábola, beleza? Então a gente tem todas essas entradas ali que a gente pode observar o que acontece em resposta em regime, né? Que elas têm características diferentes, porque isso aqui é uma entrada constante, né? Ela fica constante, então por isso que a gente espera que tenha essa saída constante também. Aqui ele tem que aumentar linearmente, né? E aqui, né, quadraticamente. Então, a gente tem essas relações ali que a gente precisa dar uma observada em relação a essas entradas. E por que, que a gente quer ver, né? Porque quando a gente faz o controle, a gente quer que a nossa referência e a nossa saída elas sejam exatamente iguais, né? Se eu coloco que eu quero a temperatura da sala a 24 graus, eu não quero que ele fique a 28, né? Eu quero que esteja ali em 24 graus, pelo menos muito próximo, né? Ou um robô, por exemplo, né? Eu quero que a movimentação seja muito precisa. Eu não posso mandar ele fazer uma trajetória reta e ele fazer uma coisa totalmente torta, né? Oscilando assim. Eu quero que depois de um determinado tempo, né? Entrando lá na resposta em regime, que ele faça, né, essa movimentação bem como se fosse uma rampa, né? Ele tem essa movimentação parecida com uma rampa, por exemplo. Então, a gente tem algumas referências que precisam ser seguidas, né? E essas referências são baseadas na entrada padrão, e a gente quer que a nossa saída ela seja exatamente igual à nossa referência, para a gente não ter
erros muito grandes, né, na hora de a gente fazer o controle. E lá no regime, a gente tenha erro igual a zero. Então, para a gente estudar o erro, a gente tem que definir qual que é a dinâmica do erro. A gente quer estudar o erro, né? A gente quer saber como que o erro se comporta no infinito. Então, como que é a função transferência do erro para esse sistema aqui. Ele é a referência menos a saída, né? E a saída a gente sabe que é a planta vezes o erro. Então veja que tem essas duas relações. Basta trocar essa multiplicação aqui em cima, né? Passando para o outro lado, fatorando e dividindo, a gente chega nessa relação aqui. Então a gente sabe que a função transferência do erro em relação à referência, né? Ela é isso daqui, ela depende da referência, né? Porque poderia passar dividindo a referência aqui. Mas eu sei que a dinâmica do erro, ela depende da referência e da própria planta aqui, né? Então veja que depende da referência. Então, dependendo daquelas referências das entradas que a gente colocou, o nosso erro ali ele vai ser diferente. Então veja que a gente está estudando aqui para quando a gente faz um feedback. Não vai me falar que o erro acontece sem o feedback. Então a gente sempre tem que fazer o feedback para dar uma olhada no que está acontecendo com o erro. A gente vai fazer isso lá no MATLAB depois e vocês vão ver, né, que a gente tem que fechar a malha para estudar o erro, porque senão ele não faz sentido nenhum, né? Bem, continuando, a gente vai usar, lembra lá no começo da disciplina eu falei de alguns teoremas lá da transformada de Laplace. Um deles é o teorema do valor final. O teorema do valor final é essa primeira equação aqui, ó. É a função num tempo infinito, então o valor final dela, né, ela é igual ao limite de s tendendo a zero de s vezes a transformada de Laplace dessa função. Então, veja, basta fazer esse limite, né, com s tendendo a zero, que a gente descobre quanto que a função no tempo vale, né, lá no infinito, ok? Então, se a gente só trocar aqui a função genérica, né, pelo erro, a gente sabe que o erro no infinito é igual ao limite de s vezes a função transferência do erro, né, a descrição do erro aí em Laplace. Então, trocando essa relação que a gente tinha encontrado aqui, né, a gente já tinha encontrado a dinâmica aí do erro em relação à referência e à planta, simplesmente trocamos aí dentro do limite e ficamos com esse limite aí, né, de S que multiplica a referência dividido por 1 mais a planta. Então veja que a gente já conhece então a dinâmica do erro e a gente também conhece com o teorema do valor final qual que é o erro num tempo infinito, né? Quando a gente já passou, né, já deu a entrada ali, o que, que acontece depois de um determinado tempo com o erro. E ele depende aí dessas duas variáveis, aí, podemos dizer, dessas duas funções transferências, que é como a referência é descrita em Laplace e como a planta é descrita em Laplace. Então, lembrando que a gente está estudando a dinâmica do erro para uma malha fechada aqui, né? Beleza, então agora a gente vai colocar cada uma daquelas entradas que a gente conversou, a entrada degrau, a rampa e a parábola, tá? A entrada degrau, a gente sabe que a descrição dela em Laplace, ela é 1 sobre S. Lá da aula que eu falei de entradas padrão, eu defini isso, né? Então, o erro em regime desse sistema de malha fechada, quando a gente põe uma entrada degrau, ela simplesmente é trocando aquele R por 1 sobre S. Então, fazendo as continhas aqui, a gente cancela esse S com essa divisão, né? E ficamos com esse limite aqui. Como 1 aqui é constante, né? A gente não tem S aqui, a gente simplesmente tira do limite e ficamos com um 1 sobre 1 mais limite de S tendendo a zero da própria planta, né? Isso aqui descreve o nosso erro no infinito, quando a gente põe uma entrada degrau para um sistema de malha fechada que tem planta igual
a g de s, ok? Essa aqui é a definição disso daqui. Isso que ele está nos dizendo, ok? Quando a gente põe, então, uma entrada rampa, o que é o r, né, a nossa referência em Laplace? É 1 sobre s ao quadrado. Trocando lá na nossa função do limite que a gente tinha, né, colocando o r 1 sobre s ao quadrado, a gente faz as contas, então cancela esse s que multiplica com esse quadrado, esse s que sobrou, ele passa multiplicando o denominador e ficamos com esse limite. Esse limite aqui, com s tendendo a zero, isso aqui a gente pode descartar, porque ele vai ser zero, né? Esse s vai ficar zero mais essa multiplicação aqui. Então, a gente faz isso aqui indo para zero e ficamos apenas com o limite da multiplicação de s vezes a planta. Então, o 1 sobre esse limite nos fala qual que é o erro no tempo infinito, né, tendendo a infinito, quando a gente coloca uma entrada rampa num sistema de malha fechada que tem planta igual a g de s. Já a função transferência, né, que descreve a entrada parábola é 1 sobre s ao cubo. Então, a gente faz as contas, cancelou o cubo com s, fica s quadrado. O s quadrado passa multiplicando o denominador. Esse daqui vai para zero e ficamos com 1 sobre limite de s tendendo a zero de s ao quadrado vezes a planta g de s, certo? Então, veja que a gente tem as descrições que a gente gostaria de ter para estudar o erro no infinito para diferentes entradas, né? Para a entrada integral, para a entrada rampa e para a entrada parábola. E aí, a gente vai usar essas relações para definir constantes que são mais fáceis, né? Mais tranquilas a gente simplesmente olhar e determinar qual que é o valor dela, né? A gente olhando a planta, a gente faz de cabeça rapidamente se ele vai para zero, se ele vai para infinito, se ele dá um valor constante. A gente vai ter algumas dessas coisas acontecendo. E a gente depende desse limite aqui, ó. Então, veja que essa função do erro no infinito para a entrada degrau depende do limite de g de s com s tendendo a zero. Então, a nossa constante Kp aqui vai ser esse limite. Da mesma maneira, aqui na rampa, né, a gente tem o limite de s vezes g de s, né, com s tendendo a zero. Então, esse vai ser o nosso Kv. E o Ka é a mesma coisa, né? A gente pega aqui esse limite do denominador. Por que Kp, Kv e Ka? Né? Esse Kp, Kv e Ka, eles têm a ver com posição, velocidade e aceleração mesmo, tá? Porque o que acontece? O degrau, ele é uma referência de posição. A gente coloca ele lá numa posição. Já a rampa, ele é uma referência que, se você pensar, é como se fosse uma velocidade constante, né? Você está mudando a posição de forma constante. É uma rampa, né? Uma velocidade ali que ele vai mudando a posição com uma velocidade constante. Já a aceleração constante, ela nos dá uma parábola. Então, por isso que é o Ka. Tá? Tem a ver com as características dessas entradas, né? Por isso que chama Kp, Kv e Ka, ok? Então, vamos guardar essa informação aqui na nossa cabeça, né? E agora vamos ver o que é tipos de sistemas e como que a gente relaciona com aquelas constantes ali, ok? Então, a gente vai considerar aqui um sistema qualquer. Então, veja, o g de s, agora eu vou chamar ele de s menos e1, s menos e2. Esses z's aqui, eles são os nossos zeros, né? Perdão. Eles são os zeros da nossa g. Eu simplesmente fatorei. Lembra que quando a gente tem um polinômio, a gente pode fatorar pelas raízes dele, né? E aqui embaixo a mesma coisa. Então, fatorei com os polos do sistema e coloquei um s elevado a n aqui, que é se ele não tivesse, né, valores constantes. Então, pensa assim, eu tenho um s quadrado mais s aqui embaixo, né? Um s quadrado mais... aqui, por exemplo, esse caso, né? A gente vai chegar lá, calma.
um s quadrado mais s. Eu consigo fatorar um s para fora, né? Então, fica s vezes um s mais 1, certo? Então, quantos s's eu consigo fatorar aqui? É esse s elevado a n, ok? A gente vai chegar em uns exemplos, vocês vão entender melhor isso daí. Então, note que esse sistema ele é formado por polos e zeros, e onde um fator exponencial é s elevado a n aqui que multiplica o denominador, ok? E a gente vai chamar esse sistema de tipo n. Então, esse sistema aqui ele é tipo n porque ele tem esse n expoente aqui. Não é para confundir com a ordem, tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo, né? Como eu ia falar antes, acabei me atropelando. Desculpa, gente. Então, esse exemplo aqui, ele é do tipo zero. Por quê? Porque, veja, ele tem esse 1 aqui, né? Esse 1, ele tem nada aqui, não tem nenhum S aqui. Eu não consigo fatorar nenhum S para fora, né? Não consigo fatorar um S que eu vou multiplicar todo o resto. Eu não consigo fazer isso. Ele simplesmente é um sistema de segunda ordem, veja, com o 2 aqui. Então, isso aqui me diz que é segunda ordem, mas ele é do tipo zero, porque eu não consigo fatorar nenhum s para fora, ok? Então, tem essa diferença de ordem. Então, ordem ele é de segunda ordem, porque o maior expoente dele é o quadrado, né? Mas eu não consigo fatorar nenhum s aqui para fora, ok? Vamos ver outros exemplos. Então, nesse caso aqui, olha, a gente vai ter um sistema de tipo 1. Porque a gente tem s aqui, s quadrado aqui e s cubo. Então, eu consigo fatorar um s para fora aqui, olha. Esse s ficou aqui, né? E eu multiplico s quadrado mais 2s mais 1. Se eu fatorar, né? Se eu expandir aqui, s quadrado dá o s cubo, 2s vai dar 2s quadrado, s vezes 1 dá 1s, ok? Então, esse s que eu coloquei para fora aqui, ele que me fala o tipo do meu sistema, ele é tipo 1. Então, vamos ver esse outro exemplo aqui, né? A gente tem um s cubo mais um 3s quadrado mais 3s mais 1. Esse sistema aqui dá para fatorar algum s, né? A gente consegue colocar um s para fora? Não consigo fatorar nenhum s aqui para fora. Então, a gente tem ele como um tipo zero, ok? Tipo zero, mas ele tem ordem 3, ok? Porque a gente tem o expoente máximo aqui, o maior expoente que o nosso denominador tem é 3. A gente tem um sistema de ordem 3 e um sistema tipo zero, ok? Então, veja que se aqui fosse s quadrado, seria tipo 2, né? E assim por diante, certo? Bom, então, agora que a gente sabe o que é tipo, a gente vai relacionar com as nossas constantes de erro lá, o Kp, Kv e Ka, ok? Então, o degrau, a gente tem que o erro no infinito é essa continha aqui. O nosso Kp é o limite que está aqui no denominador, né? Simplesmente o limite da planta de S tendendo a zero. Um sistema de tipo zero, a gente não tem nenhum s aqui fora, né? A gente tem s elevado a zero, que na verdade é 1. Então, esse é o nosso sistema, genericamente falando, com m z's e n p's aqui, né? M zeros e n polos, e que a gente não consegue fatorar nenhum s. Então, o limite de s tendendo a zero, né, desse tipo de sistema aqui, do tipo zero, é simplesmente levar todos esses s's aqui a zero. Então, a gente fica com menos E1 vezes menos E2 vezes menos E3 e assim por diante. E aqui embaixo também, menos P1, menos P2. Esses valores de zero e polo, eles são valores que são complexos e conjugados, né? Então, a gente tem essa relação. Então, quando a gente multiplica eles, eles vão dar real, né? Então, sempre a gente vai ter valores reais dividindo um pelo outro aqui. Portanto, essa divisão nos dá um valor real constante. Ou seja, quando a gente põe uma entrada degrau, um sistema do tipo zero, né, que tem a malha fechada, aquela malha fechada unitária, a gente vai encontrar um erro que é constante. A gente vai ter, então, a nossa referência indo para 1, que é a entrada degrau unitário, e
Quando a gente fez esse feedback, a gente vai ter um erro constante ali. Ele vai para um valor que não é 1, né? A gente tem um erro que tem um valor determinado que é essa continha aqui, né? Que é esse limite aqui, ok? A gente faz o limite, né? E bota aqui nessa conta, ok? Bom, e na rampa, o que acontece? A gente tem que saber o limite de S tendendo a zero de S vezes G de S. Bom, o nosso G de S é toda essa fatoração aqui, certo? E a gente bota um S aqui na frente, aqui em cima. Bom, se a gente tem uma constante aqui para cá, né? A gente só tem constante, e o S valendo zero multiplicando tudo aqui em cima, a gente vai ter que o nosso KV é igual a zero. Então, esse valor desse limite aqui é zero, entenderam? Porque se a gente tem todos esses valores aqui tendendo para uma constante, como a gente viu aqui atrás, e a gente está multiplicando por zero, zero vezes uma constante dá zero. Se o nosso KV é zero, 1 sobre zero é infinito. Então, quando a gente põe uma entrada rampa no sistema de malha fechada que tem planta do tipo zero, a gente tem erro infinito. O erro ele vai crescendo indefinidamente, né, com o tempo. Ok? A gente vai ver tudo isso lá no MATLAB depois e vocês vão entender. A parábola é a mesma coisa, a gente vai calcular o Ka, ficou um s quadrado multiplicando a constante aqui, né? É 0 elevado ao quadrado, 0, e multiplicando uma constante, 0. Nosso Ka deu 0, 1 sobre 0 é infinito. Então, veja que a gente consegue uma relação aqui. Se a gente já teve 0 na entrada rampa, a parábola com certeza vai ser 0. Então, se a gente consegue sempre ter essa relação aqui, que entradas com maior dinâmica, né? A gente está colocando uma dinâmica maior ainda. A parábola tem uma dinâmica maior que a velocidade, por conta dessa movimentação dela mais brusca, né? A gente já sabe que se aqui deu infinito no erro, então a parábola com certeza vai dar erro. Tá? A gente nem precisa pensar duas vezes para já dizer isso, ok? Agora para um sistema do tipo 1. O que acontece no sistema do tipo 1? O sistema do tipo 1 aparece um S aqui no denominador, né, elevado a 1. A gente tem aquela mesma fatoração, né, de zeros e polos, e a gente tem um S elevado a 1. Então, o que acontece quando a gente faz essa planta com S tendendo a zero? Isso aqui fica menos E1, menos E2, né? Uma multiplicação. Então, isso aqui é um valor real que multiplica aqui em cima. E zero vezes, né, uma constante também que multiplica os polos aqui, né? Então, a gente fica com 1 sobre zero. Então, o nosso Kp ele é infinito. Ok? Se o nosso Kp é infinito, a hora que a gente troca aqui na nossa continha, a gente fica com 1 sobre 1 mais infinito, né? Então, que é a mesma coisa que 1 sobre infinito. Então, o nosso erro é zero. Então, quando a gente faz um feedback, né, e coloca a entrada degrau lá no nosso feedback como referência, para uma planta do tipo 1, a gente vai ter erro zero no infinito. Então, a nossa referência e a nossa saída elas vão para o mesmo lugar, né? Para o 1, já que a nossa referência, né, é um degrau unitário. Para a rampa, o que acontece? A gente tem esse S multiplicando aqui em cima. E a gente tinha um S aqui do próprio sistema, né, o tipo 1. Aqui embaixo a gente tem um S. Eles se cancelam, né, eles se cancelam e fica com a nossa constante lá, que é a multiplicação de zeros dividido pela multiplicação dos polos. Então, a gente fica com um erro que é constante, que é igual a 1 sobre kV. Né? Então, colocando o kV aqui, a gente tem 1 sobre o kV, 1 sobre essa constante aqui de zeros e polos, ok? A parábola, a gente vai ter, então, um S quadrado multiplicando a nossa planta. Cortando aqui, ainda sobra um S multiplicando aqui em cima, que dá a nossa constante Ka igual a zero. Portanto, o erro infinito, né? 1 sobre zero infinito. Então, para o tipo 2, então, a gente vai ter a mesma relação. Então, o S quadrado aqui no nosso denominador.
o s quadrado no denominador dá 1 sobre 0, o Kp dá infinito, então o nosso erro no infinito é 0. Na rampa, aparece um s multiplicando aqui no numerador, né, pela definição do KV. Então, s, ainda cancelou o quadrado aqui, mas ainda ficamos com o s no denominador. Então, 1 sobre 0, infinito. Então, o nosso erro no infinito é 0. E aqui, na parábola, a gente tem s quadrado e s quadrado. Então, a gente cancela os s quadrados e ficamos com uma constante. Então, veja que essa constante entra aqui, né? E a gente tem, então, um erro infinito que é constante. Ok? Então, vamos ver aqui essas relações. Então, o erro em regime para uma entrada degrau, ela é igual a 1 dividido por 1 mais Kp, ok? Porque aquele limite lá, né, eu troquei o valor dele aqui. O Kp, se ele é constante para um tipo zero, o valor do erro também no infinito, né, vai ser constante. E para o tipo zero, quando a gente põe a entrada rampa, o nosso KV é zero e o valor do erro é infinito. Também, de novo, no tipo zero, para a entrada parábola, mesma coisa, né? O nosso K é zero, então o valor do erro é infinito. E para o tipo 1, então a gente está aumentando a integral dele, né? Então, veja que a gente agora está conseguindo atingir, né, uma velocidade maior de acompanhamento ali da referência. Então, para quando a gente tem 1 dividido por 1 mais Kp, e o nosso Kp é infinito, a gente tem o valor do erro zero. Se a gente põe entrada rampa para um tipo 1, a gente tem KV igual constante, então nosso valor do erro também é constante. E o Ka para a entrada parábola, nesse tipo de sistema, né, o tipo 1, ele vai ser zero, porque o tipo 1 ele não consegue acompanhar, então o erro é infinito. E o tipo 2, né, a mesma lógica que a gente já falou, né, Kp é infinito para entrada degrau, o KV é infinito para entrada rampa, né, e aí os erros dão zero, e para entrada parábola ele mantém um erro constante. Então a gente vai ver alguns exemplos no MATLAB para a gente ter uma noção melhor, né? Então vou fazer as continhas aqui e depois a gente vê lá no gráfico o que acontece. Então, aqui, olha, a gente tem esse sisteminha aqui, eu coloquei, né, como exemplo, e veja, ele é do tipo zero, né, então a gente não consegue fatorar o S. Se a gente faz o KP dele é simplesmente colocar o S, né, no limite. Então, veja que aqui o S tendendo a zero, né? Então, g de S no limite de S tendendo a zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, fica 1 sobre 1. Então, nosso Kp é 1. Então, veja que já dá para fazer de cabeça. Isso aqui é só zerar os S's, né? Zerei os S's, deu Kp 1. Só que aí a gente quer calcular o erro em regime, ele é 1 dividido por 1 mais Kp. Então, esse aqui eu trocando por 1, né, dá 1 sobre 2, dá meio, certo? E aí, o KV, o que é? Eu tenho que multiplicar por S aqui em cima. Poxa, se eu coloco 0 aqui em cima, já dá 0, né? Não tenho mais como. Porque ele não tem outro tipo para... Não tem um S para fora para eu cancelar com ele. Então, o KV é 0 e o Ka é 0. Então, os erros vão dar infinito, né? Porque é 1 sobre 0, 1 sobre 0 dá infinito. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem um tipo 1. Então, o S, a gente consegue, né, fatorar um S aqui. Então, o nosso Kp, quando a gente põe 0 aqui, olha, vai para 0, vai para 0, vai para 0, fica 1 sobre 0. Então, o nosso Kp é infinito, né? 1 sobre 0 é infinito. 1 sobre infinito dá 0. Né? Então, nosso valor de erro no infinito para uma entrada degrau nesse sistema aqui, quando a gente faz a malha fechada, vai para 0. Ou seja, a nossa saída fica exatamente igual à entrada. O KV ele vai dar 1. Por quê? Porque a gente botou um S aqui em cima. Então, se a gente bota um S aqui em cima multiplicando, a gente tem que cancelar esses S aqui embaixo com um S que a gente colocou em cima. Então, a gente cancela, né? E a gente fica com 1 dividido por S quadrado mais 2S mais 1. Ok? Vocês conseguem enxergar isso? Tem que fazer sempre de cabeça, né, gente? Que
a gente vai fazer isso muitas vezes, tá? Para assim, eu olhei aqui a função transferência, como que ele vai para o infinito, ok? Então, coloquei um KV, o KV ele é S vezes G de S, hein? Então, cancelei o S, né? Ficou 1 sobre 1. Então, o nosso KV é 1. Então, o nosso erro no regime é 1 sobre KV. Então, 1 sobre 1 é 1. Então, o erro em regime, quando a gente põe a entrada rampa, é 1. Ok? Já o KA, ele é S quadrado, né? Então, vai sobrar um S em cima. A gente não consegue cancelar ele. O KA dá zero e o erro é infinito. Bom, a gente vai ver tudo isso lá no MATLAB fazendo as continhas, né? Eu vou pausar o vídeo e depois a gente vai passar só para o MATLAB para ficar mais fácil, né? O vídeo já está bem grande. Até mais, pessoal.